Alguns anos atrás, eu tive um sonho que me deixou muito perturbado. Eu vi muita gente a sofrer de várias formas. E no fim daquele sonho, eu via que as pessoas culpavam a Deus pelos seus sofrimentos. Isto tem acontecido muito. Várias vezes sofremos, passamos por várias dificuldades e questionamos se Deus está interessado em nós ou não e o porquê que Ele permite certos sofrimentos. Nós hoje vamos falar sobre um sonho alarmante. Um sonho que revelou o futuro e a breve vinda de Jesus Cristo. Não saia daí, porque o relógio profético está prestes a começar. Após o sonho alarmante que eu tive, eu fiquei preocupado. Tudo que eu vi parecia ser muito real. E no fim do sonho, eu vi as pessoas culpando Deus. E eu sabia que eu devia me levantar e transmitir as boas novas para todo mundo, enfatizando que Satanás é que está por trás dos nossos sofrimentos. Nós hoje vamos estudar uma profecia em Daniel capítulo 2. Vamos para Daniel capítulo 2 e eu vou começar lendo o primeiro versículo, que diz o seguinte: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. O primeiro versículo nos diz que Nabucodonosor recebeu um sonho no segundo ano do seu reinado. No capítulo 1, nós descobrimos que o contexto histórico foi em 605 a.C. E se os eventos no capítulo 2 aconteceram 2 anos depois, então estamos a falar em 603. Nabucodonosor, em 603, recebe um sonho divino vindo diretamente de Deus. Após Nabucodonosor receber este sonho, a Bíblia nos diz que ele ficou perturbado. Na verdade, a palavra sonhos, no hebraico, ela está no plural. Algumas versões traduzem no singular como sonho, mas no hebraico ela está no plural, sonhos. É mais provável que Nabucodonosor recebeu o mesmo sonho várias vezes. E não tem como não estar perturbado após receber o mesmo sonho várias vezes. Além disto, a Bíblia diz que o sonho é que lhe levou à perturbação. A palavra hebraica, que é traduzida como perturbou ou perturbado, paam, ela pode ser também traduzida como inspirada ou agitada. E até tem uma versão que traduz ela como problemático. Ou o sonho levou-lhe a ter uma reação não muito boa. Por que esses elementos são importantes? Enfatiza que Deus prepositadamente elaborou um sonho que pudesse causar perturbação ao rei. A próxima pergunta que temos: por que Deus faz isso? Mas antes de analisarmos isto, dentro da Bíblia, nós encontramos um outro rei que também recebe sonhos perturbadores. Vamos para o livro de Gênesis. Gênesis capítulo 41. E vamos ler o versículo 8. Gênesis 41, versículo 8. A Bíblia diz o seguinte: De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, a palavra hebraica que é traduzida no versículo 8 como perturbada ou perturbado, é a mesma terminologia que encontramos em Daniel, capítulo 2, versículo 1. E neste contexto, estamos a falar também de um sonho vindo de Deus, só que neste contexto não é Nabucodonosor,
é o rei, ou melhor, o faraó do Egito. E se regressarmos para o versículo 7, a última frase do versículo 7 diz o seguinte: então acordou Faraó, fora isto um sonho. A Bíblia nos diz que Faraó acordou e após ele ter acordado, ele deu conta que foi apenas um sonho. E depois chegamos ao versículo 8, que nos diz: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Estes dois versículos nos ajudam a entender que Deus está envolvido em fazer com que reis pagãos recebam sonhos perturbadores. Por que Deus faz isso? A visão ou o sonho que Nabucodonosor teve em Daniel capítulo 2 é uma visão muito importante. Ela é chamada como a espinha dorsal das profecias no livro de Daniel. Sem esta profecia, ou sem este sonho que Nabucodonosor recebe no capítulo 2, seria muito difícil interpretar as visões e profecias que nós encontramos em Daniel 7, 8, 9 e 11. Mas esta visão tão importante, nós esperávamos que talvez Daniel, ou um judeu, um remanescente, é que seria o primeiro a receber. Mas Deus faz o contrário. Ele entrega esta visão primeiro a Nabucodonosor, o rei pagão. Por que Deus faz isso? Porque Deus estava preparando o cenário para a conversão de Nabucodonosor. Deus apresenta este sonho, perturba o rei e o rei vai à procura de uma interpretação. O versículo 3 nos diz o seguinte: e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho, eu estou perturbado. O rei conta isso aos seus magos, encantadores, adivinhadores e feiticeiros caldeus da Babilônia. Após ele receber o sonho, ele solicita ajuda dos encantadores e feiticeiros da Babilônia para lhe ajudarem a interpretar o sonho. Mas, infelizmente para o rei, os feiticeiros e magos da Babilônia não conseguiam interpretar aquele sonho. Deus havia criado este todo o cenário para mostrar ao rei Nabucodonosor que os magos e encantadores não conseguem resolver o problema dele. Deus quis humilhar o espiritismo da Babilônia, quis mostrar a Nabucodonosor que existem poderes mais fortes em relação ao feitiço e a religião sincretista que encontrava-se na Babilônia. A Babilônia é uma cidade de mistura de conceitos teológicos, misturas que vão contra a sã doutrina que Deus representa. A Babilônia é a cidade de Satanás, e Satanás personifica o espírito egoísta da Babilônia. Esta cidade foi uma cidade que teologicamente ela se opõe à cidade Jerusalém de Deus. Nabucodonosor confiava tanto no espiritismo, e a Babilônia é uma cidade tão renomada. Nós temos acesso a vários documentos sobre a religião na Babilônia, e nós conseguimos notar que as pessoas consultavam adivinhadores e confiavam muito no poder dos adivinhadores. Então Nabucodonosor toma uma decisão imediata de ir para pessoas que normalmente têm lhe ajudado. Só que essas pessoas não conseguiram ajudar o rei nesta situação. Por quê? Porque somente uma pessoa estava preparada para resolver este problema. Em Daniel, capítulo 1, do versículo 17 em diante, a Bíblia revela que Deus concedeu habilidades
para os jovens judeus que haviam sido levados na Babilônia. E a Bíblia lá enfatiza que Daniel recebeu o dom de interpretar sonhos. Essa informação é muito importante, porque no capítulo 1 do livro de Daniel, Daniel já havia recebido a habilidade de interpretar sonhos. Mas Deus apenas concede um sonho pela primeira vez no livro, no capítulo 2. Antes do problema do capítulo 2 se levantar, um sonho perturbador, em que o rei estava à procura de pessoas para interpretarem aquele sonho. Antes deste problema surgir, Deus já havia preparado a solução do problema no capítulo 1. E no capítulo 1, nós estamos a falar de 605. Então, em 605, Deus já havia preparado Daniel para interpretar o sonho. Deus estava, na verdade, em 605, trabalhando com Daniel. E Daniel apenas recebe a habilidade de interpretar sonho depois deles passarem na formação lá na Babilônia. Então é possível que Daniel não recebeu o sonho, a habilidade de interpretar sonhos, exatamente no ano 605. Possivelmente pode ser no ano 603, no ano em que o rei Nabucodonosor recebeu aquele sonho. Mas nós aqui aprendemos algo muito importante. Várias vezes passamos por várias dificuldades, mas o Deus que nós servimos é um Deus que tem noção do futuro. Ele nunca é surpreendido por uma situação. Antes do problema no capítulo 2 surgir, Deus já havia preparado uma solução para aquele problema. Concedeu Daniel a habilidade de interpretar sonhos. Vamos continuar com o nosso análise. A palavra aqui é traduzida como perturbado, quando se refere à reação de Nabucodonosor após ele ter recebido o sonho. Ela aparece também em Daniel 8:27. E em Daniel 8:27, foi Daniel que havia recebido um sonho. E aquele sonho também foi concedido por Deus. E após ele ter recebido aquela visão, a Bíblia nos diz que no fim, Daniel também estava perturbado. Então Deus, mais uma vez dentro do livro, apresenta um sonho perturbador. Nós vamos analisar num estudo futuro sobre Daniel capítulo 8 e qual foi este sonho que deixou o rei perturbado. Vamos agora analisar o que o sonho causou. Vamos para Daniel capítulo 2 e vamos analisar a partir do versículo 7. A Bíblia diz o seguinte: responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tomou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Rei Nabucodonosor pediu aos magos para relatarem o sonho que ele teve e também apresentarem a interpretação. Os magos recusaram e os magos afirmaram ao rei que, olha, querido rei, ninguém na terra pode declarar o que o rei sonhou enquanto estava dormindo, a não ser que o rei primeiro conta o sonho e depois aí daremos a interpretação. Mas o rei disse: não, apresentem para mim o sonho que eu tive. E se apresentarem o sonho, eu aí terei a certeza que a vossa interpretação é correta. Por causa desta afirmação do rei, muitos estudiosos concluem que possivelmente o rei já havia sido enganado por esses magos e encantadores. Por isso, ele quis que eles declarassem primeiro o sonho e ele aí teria certeza que a interpretação seria a interpretação correta. Alguns dizem que o rei esqueceu o sonho e outros dizem que ele não esqueceu. E há uma discussão intensa sobre isso. Se o rei esqueceu o sonho, é claro que quando eles começariam a relatar o sonho, é mais provável que talvez o rei lembraria o sonho. Então, possivelmente ele esqueceu e ele podia lembrar enquanto eles contariam o sonho. Mas há uma informação muito importante sobre sonhos
no contexto geográfico em que Israel se encontrava, na Assíria e na Babilônia, nós encontramos um documento que relata um sonho oracular sobre o rei Ashurbanipal. O rei Ashurbanipal foi um rei da Síria. E este documento que foi encontrado relata que o rei Ashurbanipal, após se deitar, ele teve um sonho. No entanto, mais tarde ele acorda assustado e o rei ou Deus Ishtar lhe concede uma visão noturna. O que isto revela? Isto revela que no contexto histórico de Nabucodonosor, eles acreditavam que os deuses deles concediam sonhos aos reis. Então é mais provável que quando Nabucodonosor recebeu o sonho, ele teve a impressão que este sonho é de origem divina. Além disso, nós temos mais informações sobre os sonhos naquela época. Jacques B. Docan faz referência à declaração de Leo Oppenheim de que a Babilônia considerava o ato de esquecer um sonho como um sinal de que ele tinha uma fonte divina. Dizem que na Babilônia, quando alguém tivesse um sonho e depois aquela pessoa esquecesse o sonho, eles associavam isso com o divino. Eles acreditavam que o sonho deve ser divino. Essas crenças são crenças da Babilônia. Isto não significa que também o Deus da Bíblia, quando concedeu este sonho, ele imitou aquilo que acontecia na cultura de Nabucodonosor. Deus não imitou. Deus estava comunicando com Nabucodonosor, utilizando elementos da cultura dele para levá-lo a ter a percepção que o sonho é de origem divina. Deus é um belo evangelista. Ele é um belo comunicador. Quando queremos transmitir algo para pessoas, nós devemos estudar o público-alvo. Devemos entender o contexto daquelas pessoas. E ao transmitirmos um conhecimento, devemos utilizar terminologias e exemplos que são comuns para aquelas pessoas, porque eles poderão entender facilmente o que estamos a transmitir. E isto chama-se contextualização. Então Deus quis transmitir um sonho para o rei Nabucodonosor, e Deus quis que Nabucodonosor tivesse a impressão que o sonho é de origem divina. Então Deus transmite o sonho, perturba o rei e possivelmente leva o rei Nabucodonosor a esquecer alguns elementos do sonho. E daí, quando Nabucodonosor acorda, Nabucodonosor concluiu que o sonho é divino. Só que Nabucodonosor achava que ele havia recebido aquele sonho dos seus deuses da Babilônia. E é aqui onde entra o povo remanescente. Daniel, quando aparece para interpretar o sonho, Daniel diz ao rei: querido rei, o sonho que recebeste não vem de nenhum mago, não vem de nenhum dos deuses daqui da Babilônia. Este sonho vem do Deus do céu. O Deus do céu, o único Deus, o único soberano sobre o universo, ele revela ao rei o que vai acontecer no futuro. E Daniel interpreta o sonho. E o rei Nabucodonosor, após receber aquela revelação, ele reconhece que Daniel tem uma intimidade com o único Deus que reina sobre todo o universo. Aqui a Bíblia apresenta o papel do povo remanescente. O povo remanescente tem um papel fundamental nestes últimos dias. O mundo tem noção que estamos a caminhar para várias tragédias. As pessoas hoje têm esta noção: ou o mundo vai explodir, ou os seres humanos vão entrar numa guerra intensa, que seremos todos destruídos,
e com isto também o planeta será destruído. Temos até cientistas procurando formas de criar condições para seres humanos viverem em outros planetas, fora, lá no espaço. Porque eles têm a noção que o mundo está chegando ao fim. Mas o povo remanescente, como em Daniel capítulo 2 e Gênesis 41, o povo remanescente deve levantar para apresentar o destino verdadeiro do mundo. Em Gênesis 41, José foi o remanescente que foi utilizado para interpretar o sonho de Faraó e apresentar a profecia de forma teocêntrica com esperança. O povo remanescente tem o mesmo papel hoje. Entreguemos as nossas vidas a Deus. Vamos viver de acordo com os princípios de Deus. O povo remanescente guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Esse povo remanescente, de acordo com Apocalipse 12, 17 e 19, 10, guardando os mandamentos de Deus e tendo o dom profético, deve transmitir as boas novas ao mundo e apresentar a cosmovisão verdadeira sobre as profecias bíblicas. Junta-se ao povo remanescente. Visita uma igreja adventista, se ainda não conhece a igreja adventista, e procura saber o que é ensinado lá. E tenho a certeza que sairás abençoado por intermédio dos estudos.